Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Estou trazendo um corte com as últimas notícias dessa preparação do Flamengo para o confronto contra a LDU, válido pela Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos para o vídeo. Mas, de uma maneira geral, ainda está num ótimo desempenho. Segundo colocado na tabela, basta o Palmeiras dar uma empatadinha que a gente já passa de novo. Mas na Libertadores, não. A Libertadores é muito ruim a campanha do Flamengo na Libertadores. E não é só ser ruim, Braz. Eu não me lembro, se você se lembrar, você, por favor, me recorde. Eu não me lembro de uma grande atuação do Flamengo nessa Libertadores. Não. Nenhuma. Nem quando ganhou do Tátira. Não. Sim, mesmo ganhando lá, tudo bem que foi uma vitória fora de casa, né? Mas não foi aquela grande... E ainda tomou uma bola na trave no último lance, lembra? Teve. Realmente o Flamengo está devendo ainda nessa Libertadores. E, bom, agora o Maracanã vai ter que jogar junto esse jogo na quinta-feira. Certamente aí mais um jogo com casa cheia. E aí até um ponto que eu vou tocar, esse jogo contra o Bahia, a diretoria acho que cedeu um pouco a pressão, né, da torcida. Sim. E reduziu um pouco os preços, né? Em média, ali reduziu R$20 de cada setor, né? E, bom, aí o resultado foram 62 mil pessoas. Deixa eu até pegar exato aqui, ó. Foram 59 mil pagantes, né? 59.009 e 62.204 presentes. Uma renda de 3.504.542. Então, assim, o Flamengo deu uma recuada nesses preços, a torcida chegou junto, e assim, aí o Felipe Luiz deixou... Foi até numa resposta que ele fala sobre o jogo contra o Cruzeiro, mas no final, meio que do nada, ele dá um recado, ó, a gente gosta de jogar com o estádio lotado, como estava hoje, e eu espero que assim esteja na quinta-feira. E aí, já adiantando que, em comparação aos preços praticados contra o Central Córdoba no Maracanã, também houve uma redução de, em média, R$20 aí nos setores. Então, o Flamengo também baixou o preço dos ingressos para o jogo contra a LDU, em comparação ao jogo contra o Central Córdoba, muito embora sejam os preços, mesmo com a redução, ainda esteja mais caro que o preço praticado o ano passado na Libertadores também. Mas houve um recuo. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que o Flamengo jogou muito lá em cima, e aí o público não chegou, tiveram públicos ruins aí se tratando de Flamengo. Teve 29 mil aqui, tudo bem, Campeonato Carioca, Maricá, teve Juventude, foram 31 mil pessoas, quando que, geralmente o Flamengo coloca pelo menos 50 mil. Então, acho que agora com esses preços aí, por exemplo, colocou contra o Bahia, achou-se um equilíbrio ali entre a receita que precisa arrumar com o público, conseguiu ali botar 62 mil. Então, Maracanã com 62 mil é outra história, né, Renato? Com certeza. Eu acho que eles aprenderam da pior maneira, né? Aprenderam errando, mas aprenderam. Até porque chegou um determinado momento, você vai lembrar disso, que até os jogadores começaram a reclamar do estádio não estar lotado. Os jogadores chegaram a dizer em entrevista, faz falta a torcida lotando, faz falta o público empurrando, tá? Até porque existe um outro fenômeno, né? Quando você bota o preço mais caro, automaticamente você elitiza a torcida que estará no estádio. É quem tem mais grana que vai estar no estádio. E essa turma do mais grana é a turma muito mais de tirar selfie de si mesmo do que de gritar, vamos lá, Mengo. Entendeu? Então, faz diferença mesmo. Acho que eles aprenderam da pior maneira, que seja, pagando para ver e perdendo, mas acho que aprenderam. As pessoas dizem, mas só tirou 20 reais. Gente, 20 reais. O cara que vai com a mulher e com o filho, na verdade, ele tirou 60 reais da brincadeira. Né? Então, isso faz diferença para quem ganha pouco, faz mesmo. Com certeza. Não, e aí é uma matemática assim, aquele olho grande de botar o ingresso muito caro. Aí eu pego aqui, ó, Flamengo 6-0 Juventude, que aí os ingressos estavam caríssimos. Deu 31 mil pessoas. A renda foi de 2.296. Aí agora o jogo contra o Bahia, ele reduziu, ganhou em público e a renda deu 3.500 e pouco. Mais de 1 milhão de reais a mais de renda e baixando o preço. Então, assim, às vezes você fica com o olho grande, joga muito alto e nem no lucro você ganha, né? Claro, aí, claro.
Eles vão alegar que nesse jogo aí do Juventude eles gastaram menos, o custo do estádio foi menor, porque eles fecharam, se não me engano, 2 setores. Fecharam a Superior Leste, fecharam... Verdade. Lembra disso? Mas, pô, duvido que esses setores abertos iam custar 1 milhão de gastos. Ou seja, eles perderam dinheiro mesmo. Porque se no outro jogo deu 1 milhão a mais, o lucro, com certeza, mesmo com todos os setores abertos, mesmo assim o lucro foi maior do que o de 2 milhões com alguns setores fechados. Verdade. Bom, e o ponto curioso lamentável foi a situação vivida pelo Rossi, né, antes desse jogo, né? Felizmente aí todo mundo está sujeito a isso. Eu mesmo, Renato, mês passado fui assaltado na Barra da Tijuca, domingo, 11 horas da manhã. Na verdade, eu estava mas foi assaltada os familiares da minha mulher, enfim, arma na cara. Então é uma coisa que assim, todo mundo está sujeito, não pode ser famoso, se não é, se é rico, se é pobre, não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Aconteceu com o Rossi. Graças a Deus ele tem condição de ter um carro blindado que salvou a vida dele, né? Porque foi uma bala no vidro ali, se queria no rosto dele, outra na porta. E ele... 4 tiros, né? 4 tiros. Uma barbaridade. E assim, enfim, ele conseguiu assim, manter a tranquilidade para jogar esse jogo. Também fez questão de espantar aí qualquer especulação. Logo surgiram já que a família quer ir embora, quer sair do Flamengo. Falou que não tem nada disso, que inclusive quer continuar por mais tempo no Flamengo. E assim, tem sido um dos grandes destaques da temporada, o Rossi, né? É o melhor, assim, vive o melhor momento dele no Flamengo, na minha opinião. Eu acho bom, porque o Rossi era um daqueles jogadores que a torcida amava odiar. Qualquer gol que o Flamengo levasse, o Rossi não pega, o Rossi só pega bola fácil, o Rossi. Gente, o Rossi é um goleiraço. Tem bola que não dá para pegar mesmo, gente, senão era tudo 0-0. Ele fez nesses últimos jogos defesas importantíssimas. E vou dizer mais, o Flamengo só não tomou uma goleada do Cruzeiro porque o Rossi estava pegando tudo. Inclusive pegou o pênalti. Inclusive pegou o pênalti, é verdade. Era para ser de 4 para cima. O Rossi fez pelo menos 3 defesas monumentais nesse jogo, além do pênalti. Então, acho bom porque a torcida era grande parte da torcida era anti-Rossi. Precisamos de goleiro, não temos goleiro, o goleiro que pega as impossíveis, não tem. Está aí a prova de que ele é um grande goleiro. E acho que é uma posição que o Flamengo está muitíssimo bem servido. É um goleiraço, o Rossi. E aquela coisa, né? Porque muita gente achava que... Como o Flamengo é pouco atacado, e eu acho que uma coisa que tem... O Rossi é um cara muito seguro, ele é muito frio. E ele não é aquele goleiro espalhafatoso. Tem muito goleiro aí que engana, porque a bola vem aqui, a meia altura, o cara dá aquela ponte, faz aquela... E ele não é esse cara. Ele vai fazer a defesa que é para fazer. Se a bola vier, se é só para segurar, ele vai segurar. Ele não é um cara espalhafatoso. Mas, principalmente nessa temporada, nos momentos que foi necessário, que ele precisou dele, ele estava lá, ele fez defesas importantes, então é um cara que está, sim, sendo um dos destaques do Flamengo na temporada. Galera, só avisando aqui que tem uma enquete no ar aí, perguntando se vocês acham que o Michael merece continuar como titular do Flamengo. Ele que ganhou essa oportunidade contra o Bahia, foi bem, ele deu assistência para o Arrascaeta, e, por enquanto, o não está ganhando. Está bem apertado, 54% não querem ele como titular, e 46% sim. O Michael, ele desperta opiniões controversas. Uns amam, outros odeiam. Tá, eu diria que a maioria odeia. O Michael, tem muita gente que esse é um peladeiro, isso não joga nada, o Flamengo devia ter se livrado disso. Tá? Eu discordo. Eu acho o Michael um jogador útil. E quando ele está nas suas baixas, quando ele está feio, como ele costuma dizer, né? Quando ele está feio, sai da frente, ele joga muito. O último jogo ele jogou bem. O problema que me parece também é que esse é o tipo do jogador. O problema é que os dois têm precisa de sequência. Ele precisa jogar bem um jogo, precisa jogar mais ou menos o outro, mas jogar o terceiro para voltar a jogar bem. Esses jogadores precisam de sequência.
E por causa da minutagem, e principalmente por causa do nosso calendário completamente alucinado que é, né? Esse calendário, esse mês é uma coisa insana, né? É jogo a cada 3 dias. Você joga, descansa 3 e joga. É um negócio inviável, completamente inviável. Você não pode também botar o cara jogando vários jogos seguidos. É bom lembrar que o Michael já veio, desde que ele veio, ele teve 2 contusões musculares. Uma muito séria logo que ele veio, e agora, há pouco tempo atrás, também teve mais uma contusão, precisou ficar fora. Até porque é um jogador que se entrega muito, é um jogador que corre o campo inteiro, que marca, que, enfim. Mas eu gosto do Michael, não sou daqueles que odeiam o Michael, não, mas eu reconheço, eu sinto isso pelos comentários aqui, pelos comentários na minha live. Na minha live, meu Deus do céu, que arrasa o Michael é uma grandeza. Acho que... Diga. Pode falar, pode concluir. Não, eu acho que é um jogador útil. É um jogador útil. É um jogador bom de você ter no elenco. Eu acho que ele tem muito essa coisa de ele precisa de confiança e de um cara que pega, de um treinador meio que pega ele no colo mesmo, como foi com o Renato, né? Com o Renato Gaúcho. Foi quando ele viveu o melhor momento, o Renato pegou ele meio no colo. Não sei se o Felipe Luiz está querendo meio que fazer isso e ver que ele precisa. Tem jogador que precisa dessa atenção a mais, desse carinho a mais aí. E ele, claramente, nitidamente, nesses últimos jogos, ele não estava com confiança, né? Então, agora com essa partida e a assistência para o gol do Arrascaeta, quem sabe ele não retoma a confiança. É um cara que realmente precisa de confiança pelo estilo de jogo dele, né? Que ele é um cara de partir para cima, né? Então, ele com confiança ali, ele consegue fazer ali aquele 1 contra 1 e tudo mais, e ele não estava com essa confiança. Vamos ver se isso muda. O que eu acho não sei se você concorda, que para essa janela do meio do ano, eu não sei se todos esses bonecos aí vão continuar para o restante da temporada, não. Acho que, de repente, um ou outro ali, são muitas opções ali, né? Nesse estilo de jogo ali, de meio de ponta ali. Até porque o Flamengo está falando em trazer 2 pontas, né? 2 pontas para jogar sem ser de pé trocado. Isso eu acho uma coisa salutar. Porque o futebol mundial, principalmente depois do Robben, do Salah, tá? Passou praticamente a adotar com um modelo único jogar com ponta de pé trocado. Para o cara dar aquele corte para dentro e ficar com o pé bom para chutar. Mas, em compensação, não vai na linha de fundo. Porque dificilmente ele vai dar o corte para o lado da ponta em que ele está para chegar na linha de fundo e cruzar com o pé ruim. Até faz uma vez ou outra, mas não é normal. Então, eu acho que estava mais do que na hora do Flamengo ter... Olha, não é nem ter, mas, por exemplo, você pega o Michael com o Mister no Al Hilal jogou pela direita. Fez ótimos jogos pela direita. Por que o Flamengo, eventualmente, não pensa em trazer o Michael pela direita? Porque também, vou dizer uma coisa, vai trazer mais 2 jogadores. Se for trazer 2 jogadores que desequilibrem, palmas para eles. Mas se for trazer um jogador do nível do Michael, do Cebolinha, do Luiz Araújo, do Plata, isso o Flamengo já tem lá, gente. Vai fazer o quê? Não, mas vai vender. Michael e Luiz Araújo, para o mercado interno, acabaram nesse último jogo. Acabaram. Os 2 fizeram 7 jogos. Então, por exemplo, Michael e Luiz Araújo até tinham clubes interessados. Cruzeiro manifestou Cruzeiro. Luiz Araújo. Cruzeiro quer, o Atlético queria o Michael, tá? Agora, para esse mercado, acabou. O Flamengo sinalizou não, o Flamengo fez que uma coisa que ninguém vai querer comprar esses caras agora. Aí vai ter para o mercado exterior. Será que o Michael tem mercado exterior? Vai voltar para a Arábia? Acho difícil que o Michael queira voltar para a Arábia. O Cebolinha já deu uma sinalizada que gostaria de ir para o Grêmio. Mas o Grêmio tem dinheiro para pagar o Cebolinha? Esse é o problema, entendeu? Aí, não, vamos trazer a gente... Eu acho que há outras posições mais importantes para trazer do que trazer mais 2 pontas.